Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, sejam todos bem-vindos a mais uma Reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 82 se chama Madeiros Secos. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão de hoje? Hoje, o que Emmanuel separa é uma fala de Jesus, na verdade, uma pergunta de Jesus, que está presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 31. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E aí Jesus estava dizendo, né? Eu, que não tenho pecados, eu que não cometi nenhum mal para ninguém, que sou perfeito, se eles fazem isso comigo, o que dirá de vocês, que são imperfeitos, que vacilam, que têm erros, né? O que será de vocês, né? Depois que eu for. Então, essa é que ele separa. Duda, qual que é a reflexão que ele faz a respeito disso hoje? Bom, André, Emmanuel vai trazer exatamente essa reflexão para pensarmos aqui hoje, né? Cristo não merecia sofrer, né? Mas mesmo assim foi submetido ao martírio na cruz. Ele, apesar de ser esse madeiro verde, esse lenho verde, cheio de seiva, ele é a videira eterna, né? Ele é esse lenho verde que quer transmitir para nós essa seiva de vida eterna, essa seiva que é fecundante para os nossos corações. Ele foi puro, ele é o nosso Salvador, mas apesar de toda essa perfeição, de toda a sua bondade para conosco, o mundo aqui lhe ofereceu a cruz flagelada e essa morte infame. E essa reflexão levantada hoje aqui pelo benfeitor, né? Se Jesus, sendo esse madeiro verde, frutificante, o que será de nós que somos o madeiro seco? Então, Emmanuel vai trabalhar essa reflexão conosco aqui hoje. Então, ele traz uma frase assim neste capítulo. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos, né? Foco para esse final que ele fala que sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos, né? Esse trechinho é bastante importante para a gente seguir a nossa reflexão hoje, né? Então, Jesus não merecia nenhuma dor, não foi poupado. Agora, já nós temos a necessidade de passar por dificuldades para chegar ao aprimoramento. Cristo já tinha alcançado o seu aprimoramento. Então, é a nossa necessidade. Nós não podemos esquivar e mudar tanto essa lei natural das coisas. Então, para fazer um comparativo, eu trouxe aqui relações familiares, né? O pai amoroso, ele não cede a todos os caprichos de um filho, não é mesmo? Nós já tivemos, né, nessa posição de filhos, né, todos nós, que na maioria adultos, já passamos por essa situação. E hoje, com a maturidade que nós adquirimos, nós entendemos a importância desse papel que o nosso pai e a nossa mãe teve conosco. E muitos irmãos que estão aqui nos acompanhando, hoje já têm seus próprios filhos e já está do outro lado, né? Então, é fácil a gente usar esse exemplo para entender aqui essa relação que o nosso pai maior tem conosco. Então, o pai, ele sabe a necessidade, né? Nós, pais, né, o nosso pai para conosco sabia da necessidade que um filho tem de percorrer caminhos, que muitas vezes mesmo, era diferente do que a gente estava desejando naquele momento. Nosso pai foi lá, nos redirecionou, não seguiu aquele capricho, aquela vontade, porque ele sabia que nós precisamos percorrer um caminho, às vezes, diferente para levar um bom direcionamento na nossa vida adulta.
E essa relação é que Deus tem conosco. Então, ele sabe da dificuldade, né? Ele sabe da dificuldade, mas nós precisamos percorrer um caminho que é diferente daquilo que nós estávamos imaginando, do que nós gostaríamos de estar percorrendo. Então, nós precisamos deste aprendizado que nos leve a um bem maior, assim como o nosso pai e a nossa mãe fez conosco. E muitas vezes nós só podemos entender o que a nossa mãe e o nosso pai fez depois de adulto, entendendo hoje essa importância. E o nosso pai, os nossos pais têm uma responsabilidade muito grande com relação ao nosso desenvolvimento, né? Nós já falamos aqui no capítulo 12, né? É um trabalho de cooperação com Deus. Então, Deus, um Pai amoroso, desde que nós percorremos esse caminho. É a mesma relação, só que Deus é muito mais misericordioso e entende ainda mais a necessidade desses caminhos que vão nos levar nesse processo de amadurecimento e aprimoramento espiritual. André, você tem uma história que possa ilustrar essas explicações que Emmanuel traz aqui para nós hoje? Hoje eu separei um ensinamento que está no livro Ave Luz, psicografado por João Nunes Maia e Shaolin. Esse livro que está aqui, ó, que em muitas reflexões nós já citamos aqui a respeito desse livro. E hoje a reflexão é justamente uma pergunta que Tomé fez a Jesus. E Tomé disse assim: o que a dor representa? Tomé quis saber de Jesus, porque Tomé sempre se deu muito ao raciocínio, ele sempre queria saber a respeito das coisas e entender, compreender. E aí ele pensou o seguinte, ó, porque a dor, ela não é uma coisa boa, porque a dor é como se fosse uma sombra, porque quando Jesus chega onde tem dor, a dor some. Então, a dor é como se fosse uma sombra, que quando chega a luz, ela some. E aí ele ficou com isso na cabeça, refletindo, e aí ele quis saber de Jesus, o que a dor representa. E aí Jesus nos ensina da seguinte forma, que os alimentos, quando nós levamos o alimento ao fogo e colocamos tempero, eles ficam com um sabor melhor para a gente poder comer. E aí ele faz a seguinte comparação, que a dor, ela é o fogo para os alimentos da nossa alma. Então a dor é que nos prepara para nós sermos mais pacientes, para nos colocarmos no lugar do outro, porque assim, às vezes a gente vê uma pessoa que está com uma dor, só que a gente não consegue imaginar por aquela dor. Mas se já passamos por alguma dor semelhante, quando a gente vê outra pessoa se queixando de uma dor, a gente diz assim, eu sei mais ou menos o que pode ser isso, porque eu já senti algo parecido. Então isso nos aproxima, isso nos humaniza, nos fazem pessoas mais empáticas, né, para entender a dor do outro. E aí, Jesus continua dizendo que a dor, ela é uma mensagem que nós recebemos, que ela nunca bate numa porta errada. A dor sempre chega no endereço que ela é necessária de chegar. Então, o que nós devemos é nos esforçar para entender, para compreender essa mensagem que nos chega. Porque, às vezes, a dor física que a gente sente é um alerta de que a condução que estamos tendo em nossa vida, seja do nosso serviço material, de que estamos desgastando demais, então que precisamos buscar uma outra forma para fazer aquilo, para que não sejamos tão prejudicados naquele trabalho, ou quando chega na nossa parte moral, na nossa parte de espiritualidade, quando a dor nos chega, é justamente uma mensagem que Deus nos manda de que estamos nos desviando do caminho, estamos escolhendo o caminho largo, né? Estamos indo para uma direção que ela não é saudável para nós, por isso que a dor nos alcança. E aí, eu lembrei de uma história aqui a respeito de identificarmos a dor no outro,
que a palestrante Maíse Braga, ela conta essa história, que é o seguinte: tinha um menino de rua que ele ficava na porta de uma padaria, e era uma daquelas padarias que fica com um bolo rodando naquelas vitrines bem na entrada. E aí o menino ficava namorando aquele bolo, né, um pedaço de bolo, ele ficava doido para comer um pedaço de bolo. Então as pessoas que entravam ou saíam da padaria, o menino pedia: ah, tem como você comprar um pedaço de bolo para mim? Me dá um pedaço desse bolo aqui. E as pessoas passavam por ele e nem davam atenção para ele. Até que um certo dia, um mendigo que estava ali por perto viu o menino pedindo um pedaço de bolo, e o mendigo foi lá, entrou na padaria, tirou as moedinhas que ele tinha ganhado, comprou o pedaço de bolo e entregou para o menino. E aí a conclusão que ela faz a respeito dessa história é o seguinte: somente quem namorou e teve o desejo de comer um pedaço de bolo e não conseguir é que sabe a dor que é. Que somente aquele mendigo que um dia também passou fome e desejou um pedaço de bolo ia compreender qual que era o desejo daquela criança. Então é um ensinamento que é muito bonito para nós, que é o seguinte: quando a gente passa por uma dor, é que a gente consegue deixar de menosprezar a dor que o outro sente. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, selecionei um trecho que Emmanuel diz assim: o mundo organizou a tragédia da cruz para o mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos executivos. Então, Emmanuel traz, não é por maldade, não é porque Deus está querendo ser maldoso conosco, nunca foi, nunca será. É apenas a necessidade do curso natural das leis da vida. E tudo isso é em prol de um bem maior, num plano eterno de vida. Né? Então, como aconteceu com a história que você trouxe para nós, a dor aproxima. A dor aproxima as pessoas. A dor nos torna melhor, muitas vezes, né? Então, é necessário que a gente passe por algumas dificuldades, porque às vezes se trata de uma oportunidade, né? Na maioria das vezes, né? De uma oportunidade de aprimoramento. Ninguém sai diferente, indiferente ou não transformado a partir do momento que passa por alguma dificuldade. Todos nós saímos melhorados. E é em prol disso, em prol desse melhoramento, que Deus, como um Pai tão amoroso, permite que as leis naturais sejam de tal forma, para que nós possamos realmente, verdadeiramente, de coração, adquirir esse aprendizado. Não é só a teoria, é a maneira onde a teoria se aproxima da nossa prática. Isso é necessário. Então, que possamos refletir esses ensinamentos que Emmanuel traz aqui para nós hoje, que eles sirvam também como um conforto no nosso coração. Porque às vezes a gente não está legal, está só naquele sofrimento, mas que a gente lembre que tem, a base desse sofrimento tem um Pai maior, tem um Pai amoroso que está permitindo que a partir do momento que nós vencemos essa batalha, tenha uma grande vitória nos esperando. E nem sempre nós vamos entender, né? Na maioria das vezes nós não vamos, né? Não podemos esperar isso de nós, não temos compreensão suficiente para entender isso. Mas é nesse momento que nós precisamos, então, confiar na nossa fé, confiar que tem Deus ali, e isso é apenas, né, como o Emmanuel trouxe, um processo educativo que faz parte das leis naturais. André, gostaria de complementar um pouquinho aqui para a gente? Eu queria só acrescentar aqui que Jesus teve 12 apóstolos, e parece que não só esses 12 foi suficiente para a gente, e aí precisamos de um 13º, que seria a dor, né, para nos poder conduzir até as palavras dos outros 12, até as atitudes dos outros 12, e também de Jesus, né? Então eu acho que, assim, a dor, ela tem um papel muito importante
desde que sabemos interpretá-la, né, e voltarmos assim para o nosso interior e ver o que é que essa dor quer me dizer, o que Deus quer me ensinar com essa dor que eu estou passando. Exatamente. Essa reflexão é a que deve mover os nossos sentimentos, que deve estar dentro das nossas orações, porque não conseguiremos muitas vezes suportá-lo sozinhos. E é com essa reflexão, com esse entendimento, com essa fé que nós manteremos sustentados para vencer essa batalha. E nós, ao vermos um irmão, né, passando por uma dor, é também uma oportunidade que todos nós temos, né? Sempre vamos ter alguém com alguma dificuldade próximo a nós, então temos a oportunidade de oferecer ajuda, de oferecer um amparo. É também uma forma que podemos aprender muito com a dor do outro. Então, semana que vem, esperamos vocês para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é de número 83, se chama Aflições. Pedro escreve o seguinte: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. Espero vocês que na semana que vem, eu desejo a vocês uma semana muito abençoada, uma semana de muito aprendizado, que Jesus seja o guia e modelo na semana de vocês. Fiquem em paz. Essa foi uma mensagem do Santo Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos, e que assim seja.